Fala, guys! Então, eu estava caminhando pela minha TL do YouTube e eu me dei de cara com 1 bilhão de tier lists. Tem tier list pra tudo, tem tier list de miojo, tem tier list de canais, tem tier list de pessoas. E eu fui dar uma breve pesquisada e não achei uma tier list de Critical Ops. Nada, sobre nada. Então eu tive a ideia de fazer um vídeo de tier list com os players de Critical Ops. Esses players que tem aqui foram algumas pessoas que me deram a ideia, porque eu não sou de ficar pesquisando muito sobre players de Critical Ops. Então eu pedi algumas opiniões mesmo para algumas pessoas sobre quem colocar e eles me indicaram essas pessoas. Tá? Eu vou falar quem são as pessoas pra vocês ficarem mais ou menos cientes, porque alguns têm as caras, alguns são só os icons, e eu peguei todos dos canais do YouTube. Lembrando que eu avaliei todas as pessoas baseado em vídeos que eu vi no YouTube e ao que eu conheço de algumas pessoas aqui. Não conheço todas, tá? Tive que ver algum vídeo de outras pessoas pra entender um pouquinho melhor, mas não sei a história de todo mundo aqui, então eu vou avaliar baseado na minha opinião, tá? Não a minha opinião que é a única, não é a minha opinião que vai ser a válida, a correta, mas enfim, bora lá. A gente tem o Henrico, Cole, Style, Ayado, Gomes, Rezik, Cosmos, João K, Metal, Rappen, Toki, Senhum, Motok, o Berbel, o Zeus, e eu procurei alguma foto do Mendy, eu não achei o canal dele, então eu só achei o Twitter dele que tem essa foto. Então esse vai ser o Mendy pra gente, tá? Esses são os caras que eu vou avaliar, porque foram os que as pessoas me falaram, beleza? Então bora lá. Vou começar pelo Henrico. O que eu avaliei do Henrico? Eu avaliei primeiramente o canal dele, né? Eu fui lá no canal dele, ver se eu achava algumas coisas, porque, tipo assim, por mais que eu veja alguns vídeos de circuit e, sabe, eu nunca vou lembrar, tal pessoa fez tal coisa ou outra. Tipo, na verdade é óbvio que eu lembro, né? Mas eu não lembrei do Henrico, nada específico. Então, eu me baseei em cima do canal dele. Vi alguns vídeos e achei bastante interessante, ele tem uma noção muito boa. Eu vi aquele pistol no cano, acho que foi na circuit, que foi ele versus 3, que ele plantou a bomba, fez tudo direitinho. O Henrico joga bem, então eu vou colocar ele no bom, porque eu não considero ele uma lenda e nem icônico, dentre essas opções que eu tenho aqui, tá? Mas ele é um bom jogador, ele é um ótimo jogador, tá? A gente pode colocar nessa de bom e ótimo, nessa de bom, na verdade, um ótimo também. Agora, o Cole, eu não conhecia ele também, na verdade eu não conheço quase ninguém aqui, cara. Eu conheço assim de falar, das pessoas falando, sabe? Mas eu não conhecia de fato quem é o Cole. Então eu olhei os highlights dele, né, no YouTube, e vi que ele foi circuit pela LK, ele tem uma noção muito boa pelos vídeos que eu vi. Ele também já foi de bons times, né? Acho que, se eu não me engano, foi a Les ou o New, eu não lembro. Mas o Cole, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador mesmo. O Cole eu fico em dúvida entre bom e lenda. Bom e lenda. Mas eu vou colocar em bom por enquanto. Style. Boludo Style. Eu já joguei com o Style. Ele é um cara muito gente boa. Tem seus problemas na comunidade, como todo mundo tem. Mas ele é um bom jogador. Eu também acho ele um bom jogador. Eu não acho ele uma lenda, nem icônico e nem bom na hora errada. Eu acho que ele é bom agora. E na verdade eu nem sei se eu vou usar esse bom mais na hora errada, porque é bem complexo essas pessoas que tem aqui. Mas o style é bom. Ele é bem clutchzeiro. Você vê os vídeos dele, ele faz bastante clutch, ele dá bastante HS. Então eu vou colocar ele no bom também. Talvez eu mude depois, mas por enquanto o style vai no bom. Ayado. Cara, eu não conheci o Ayado. Até um tempo atrás, não conheci o Ayado, mas ele, pelo que eu vi no canal dele, ele tem bastante vídeo, ele tem bastante tempo na comunidade também, né? Eu vi um vídeo dele, cara, que ele tava fazendo a IK chorar. Ele tava jogando pela Nex e os caras da IK tava falando que ele tava de hack e blá 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 blá. E foi muito engraçado aquele vídeo. Então eu achei ele um bom jogador, tá?
Depois ele foi pra IK, não, pra EV, desculpa. E hoje em dia eu acho ele bom, mas eu acho ele bom na hora errada, sabe? O que significa bom na hora errada? Ele é um jogador que tem potencial, mas ele poderia estar em lugares maiores se ele tivesse aparecido antes, na época que a comunidade era muito grande, na hora que tinha muitos players, na hora que as pessoas levavam muita gente a sério. Então eu acho que o Ayado é bom, mas na hora errada, tá? E ele é bom também, mas é bom na hora errada. Eu queria ver ele lá no passadão jogando. Gomes tem um rolê muito grande com o Gomes, cara, que é o seguinte: muita gente critica o Gomes, mas o Gomes é a primeira lenda que a gente tem aqui, cara. Por que o Gomes é a primeira lenda? O Gomes é o IGL da IK. O Gomes, ele fez história na IK, tá? Pode ter feito o frag que for, mas o Gomes é uma lenda, e não tem dúvida isso, tá? Ele joga muito bem, duvido que esses caras que ficam falando mal dele jogam metade do que ele joga, tá? Então pra mim, o Gomes, lenda. Rezik pra mim também é lenda, não tem como. Rezik é lenda, porque, cara, o cara é antigo, o cara sempre teve muita noção, sempre teve muito tempo de jogo, né? Muita experiência contra cara bom. Então pra mim Rezik é uma lenda. Agora a gente vai pro Cosmos. Cosmos pra mim, velho, também é lenda. Por quê? Tem aquele vídeo dele, velho, muito bom aquele vídeo, que é o 5 balas, 5 cabeças no Grounded. Aquele vídeo é muito bom, ele tem uma noção muito boa, ele tem uma assertividade de HS muito grande. Então pra mim o Cosmos também é lenda, tá? E só pra dar um acrescente aqui, o Gomes pra mim, ele tá no lenda, mas ele é icônico, tá? A gente só vai colocar ele no lenda porque o cara é muito bom, o IGL é excelente, mas infelizmente o frag dele não era aquilo tudo, tá? Mas o Gomes também é icônico, tá? Agora a gente vai pro João K. O que dizer do João K? João K simplesmente jogava na época boa do Critical Ops, na época que todo mundo tinha medo de jogar versus esses caras, de 2 dedos em um celular. E o cara deitava, o cara era muito bom, tá? Então pra mim o João K é uma lenda. Por ter sido 2 dedos no iPhone, e mesmo assim ele era tão bom do jeito que ele era. Ele parece, eu já vi alguns vídeos sobre ele parece ser um cara muito humilde, um cara muito gente boa. Posso estar enganada, posso, mas ele parece ser um cara muito gente boa, tá? E o Gomes também parece ser muito gente boa. Nunca conversei com o Gomes. De todos aqui citados, os únicos que eu já conversei foi o Style, até então. Os outros eu sigo no Twitter alguns, mas nunca tive contato assim, então não posso dizer em si o que eu penso deles, tá? Metal. Bom, pra mim, eu tenho um negócio que eu chamo de comunidade antiga e comunidade atual. A comunidade antiga, ela era muito reduzida, ela tinha uma quantidade de pessoa, na verdade, muito expansiva, mas os times, eles eram muito específicos. Tinha o Tier 1, que era a IK e a Nia, e tinha os tiers pra baixo, né? Nil, V4, blá 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 blá. E eu considero o bom jogador, todo aquele jogador que passou por essa fase. Eu de verdade não conhecia o Metal nessa fase, então eu não vou avaliar ele como passado, vou avaliar ele como hoje em dia. Só que hoje em dia eu não dou tanta credibilidade para jogadores de Critical Ops, entendeu? Mas mesmo assim, de todas as coisas que eu vejo do Metal em relação ao jogo, ele é um IGL muito bom, ele faz muitas kills, ele faz bons jogos, então pra mim ele tá entre bom e lenda. Mas eu não vou colocar ele no lenda, por quê? Lenda pra mim são pessoas que eu conheço do passado, tá? E o Metal pode se tornar uma lenda, só que a comunidade ela tem que evoluir muito pra isso acontecer, pra ele começar a ter realmente um
posso dizer fãs, não é fãs, porque ele já tem pessoas que gostam muito dele hoje em dia, mas pessoas que considerem mundialmente, não sei, nem sei se o jogo funcionou hoje em dia mundialmente mais, mas Metal pra mim poderia ter crescido muito se ele estivesse na época, se eu conhecesse ele pelo menos nessa época aqui desses caras, tá? Então Metal é bom, mas ele tá se tornando uma lenda pra muita gente. Agora a gente vai pro Rappen. O Rappen eu conheço ele há um tempo também, uma quantidade boa de tempo. Ele joga em times bastante experientes, ele joga liso, ele tem uma noção muito boa, né? Mas eu também acho que hoje em dia, eu na verdade não conheço ele, tipo, do passadão, não lembro do passadão dele, mas eu acho que ele é um bom na hora errada. Ele é um cara que, se fosse no passado, tivesse se destacado tanto, teria crescido muito. Então eu vou colocar ele aqui no bom na hora errada, tá? O Tolkien é a mesma coisa pra mim. Pra mim ele joga muito bem, é um excelente jogador, mas ele é bom na hora errada. Ele poderia, no passado, pra mim, eu tô avaliando o meu conhecimento, tá? Em cima deles. Baseado no que eu soube deles, no que eu pesquisei sobre eles, ele é bom na hora errada. Cara, agora chegou pra mim o mais tranquilo sobre dizer em qual tier ficar, que é o 101. O 101, ele simplesmente marcou uma geração, porque todos os vídeos que ele fazia atraía muitas pessoas. Ele simplesmente, pra mim, o maior player de todos os tempos. Não em relação à jogabilidade, mas em relação a tudo. Tipo, ele englobava tudo, ele jogava bem, ele era GL, ele tinha uma noção absurda, ele era um player absurdo, tá? Então, pra mim, o primeiro icônico aqui, nem sei se vai ter mais outros, né? Mas o 101 é icônico. O cara era muito bom. O cara era muito bom. Motok pra mim é a mesma história. Eu não conheço o Motok há muito tempo, mas pra mim ele é bom, mas na hora errada. Poderia ter se destacado muito mais do que ele se destaca hoje em dia. Hoje em dia, na verdade, ele nem joga mais, mas bom na hora errada pra mim. Cara, Iberbel, monstro da Nia. Eu tô muito em dúvida se eu coloco ele no icônico ou em lenda, porque o cara era muito bom, tá? Na época ele era um dos mais invejados, o cara era muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Então eu vou colocar ele no lenda, tá? Mas muito, muito, muito com dor no coração, porque ele poderia muito bem se encaixar no icônico, beleza? Então, Iberbel, lenda. Zeus eu já vou colocar ele aqui e vou falar o porquê que eu acho ele icônico. O Zeus, eu conheci ele quando eu tinha Rave. E o Zeus fez parte da Rave no Moto G, eu nem lembro qual Moto G que ele tinha, mas ele jogava extremamente bem, era muito absurdo a forma que ele jogava no Moto G. Depois que ele pegou o iPad, então, o que era aquilo, cara? O que era aquilo? Dava gosto de ver, sabe? E o Zeus sempre foi uma pessoa muito humilde, muito gente boa, então pra mim o Zeus é icônico. Tá aqui do lado do 101, icônico. E agora, por último, o Mendy. O Mendy eu já vou colocar ele aqui também no lenda, porque o Mendy fez história, tá? O molequinho era uma criança jogando com tanto de marmanjo e carregando. Ele era muito bom, o Mendy, cara, muito bom o Mendy. Então, pra mim, ele é uma lenda. E pra mim, esse é a minha tier list. Na minha opinião, tá? Vocês podem fazer tier lists diferentes. Eu posso até deixar o link dessa tier list aqui na descrição para vocês fazerem, se quiserem fazer vídeo em cima disso. Mas eu achei muito legal e eu vou começar a trazer alguns estilos de vídeos assim pro meu canal, porque acho que eu quero mudar um pouquinho, quero trazer coisas novas e essa é a minha opinião. Enfim, espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, deixa um like. Lembrando que eu fiz isso com o que eu fiquei sabendo deles, com o que eu pesquisei, mas não é a verdade absoluta. Então espero que ninguém fique chateado, até porque também não tem nenhum tier que é
falando mal de alguém. Todos aqui são bons, tá? Todos, independente do icônico, lenda, bom e bom, mas na hora errada, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve se você não é inscrito no canal. Tamo junto e é nóis.